Serviços não é preço de tabela, não é preço de balcão. Ah, me vê uma filmagem, com 10 fotos, por favor. Me vê um vídeo bruto, me vê. Não existe isso. Então, primeira coisa, ouçam o que os seus clientes querem. O que ele quer, né? Ou se você vai fazer uma abordagem, você vai oferecer os seus serviços. Pense como as suas imagens aéreas vão poder ajudar o seu cliente e como essas imagens aéreas vão gerar valor para aquele negócio, tá? Então tem duas formas para você pensar. Primeiro é você recebendo o cliente com uma demanda, uma pessoa que vai chegar para você e vai falar, olha, eu quero fazer uma filmagem aérea porque eu quero fazer isso, isso e isso, e aquilo outro. Então você vai entender essa necessidade para compor o seu preço. E é uma outra abordagem se você vai oferecer o serviço para uma pessoa que você viu que ela precisa das imagens aéreas, mas ela nunca foi atrás disso, e aí você quer despertar o interesse nessa pessoa mostrando os benefícios de uma filmagem feita com drone, uma fotografia aérea, tá bom? Então são duas coisas diferentes, tá? Você tem que entender isso. Quando você recebe um cliente, através das estratégias que a gente ensina de Google Ads, Facebook Ads, você recebe um cliente, ele liga para a sua empresa, te manda um WhatsApp, o que você vai colher de informações dele para você começar a precificar, né? Primeira coisa, você vai entender quem é ele, né? Que tipo de empresa que ele é. Ele é uma empresa pequena? É um CPF ou é um CNPJ? É o seu vizinho da esquina que quer fazer uma inspeçãozinha na calha dele, no telhadinho dele que está quebrado? Cara, esse cara ele vai ter um orçamento mais reduzido, né? Ele não vai ter um orçamento muito grande. Então você já sabe com quem você está falando, beleza? Não, Henrique, não é esse tipo de cliente, não, é um cliente PJ. O e-mail dele não é @gmail, é o nome da empresa em que ele trabalha. Opa, já é diferente, já é uma empresa, né? Eu vou ter que faturar, olha os impostos, né? A gente tem que pagar imposto. Se você é MEI, né, ainda está começando a abrir uma empresa, um microempreendedor individual, você tem um imposto ainda reduzido, né? Você tem um imposto lá fixo, né? Agora, se você tem um sócio, se você tem uma empresa ME limitada, cara, você já vai começar com 6% de imposto. Então, 6% de imposto. Então, se eu já sou uma limitada ME, eu já sei que eu tenho que contabilizar mais esse valor dentro do meu serviço. Pois bem, você já fez a primeira análise. É um CPF, é um CNPJ, é uma empresa grande, é uma empresa pequena. Segunda coisa, esse cliente, eu vou conseguir aplicar o fenômeno que o Franklin explica muito bem, a parada que ele desenvolveu e trouxe para o drone, que são os serviços recorrentes. Você vai conseguir aplicar esse fenômeno da recorrência com esse cliente? Tem essa possibilidade? E aí você já vai pegando essas informações e vai empilhando, né? Dentro ali daquele bloquinho ou da sua planilha, não sei como você gosta de organizar as informações, mas vai colocando isso de uma forma que você consiga precificar depois. Beleza, poxa, é uma construtora, Henrique, eu acho que dá para a gente fazer um acompanhamento de obra, ou é uma imobiliária de alto padrão que tem vários imóveis, a gente pode aplicar a recorrência num pacote de serviços, onde a gente atenda uma quantidade X de imóveis. Bom, legal, bacana. Então você já tem essa informação, anota e deixa lá, né? E aí você vai entender o quê? Esse primeiro serviço que o cliente solicitou, né, esse orçamento para você, onde vai ser esse serviço, né? Qual a distância, né? É uma área de perigo, não é? Perigo de roubo, furto, é uma área mais aberta, mais fácil para voar, mais difícil, um local mais fechado. Eu vou colocar mais em risco o meu equipamento ou não, né? Então tudo isso você tem que levar em consideração, né? Quando você obtém o endereço dessa filmagem, tá? E é muito fácil o cliente passar essa informação para você, né? Às vezes eu vejo alguns alunos, algumas pessoas falando, mas o cliente às vezes não quer passar o endereço, né? É fácil você argumentar com ele que é o seguinte, olha, para que você possa passar o orçamento, você precisa saber se naquele local onde o cliente quer filmar, você tem uma autorização, você consegue, né, obter a autorização de voo. E para isso você precisa do endereço exato.
né? Que não é nenhuma mentira, né? Então, quando o cliente te passa esse endereço, você consegue colher duas informações. Primeiro é se você vai poder voar naquele local, já solicita ali um princípio de sombra, um voo padrão, para ver se você vai ter algum tipo de problema ou não. E aí você já fica resguardado que dá para voar naquele endereço. E a outra é que você consegue contabilizar o seu custo de deslocamento, né? Poxa, eu vou precisar alugar um carro, vou precisar colocar gasolina, pagar pedágio, vou ter que fazer uma parada para tomar um lanche, um café, um almoço, né? Se eu precisar ir de novo, quanto que eu vou gastar? Então tudo isso você vai conseguir contabilizar com o endereço, beleza? Legal, o cliente te passou o endereço, você vai para a próxima etapa, né? E aí você vai na etapa de entender o que ele quer, né? Aí você vai falar para ele, poxa, cara, e agora? Me fala, o que você quer fazer com essas imagens aéreas, né? Poxa, eu sei que você tem uma obra lá, mas o que você quer fazer? Onde vai ser veiculado, né, esse vídeo? Onde serão veiculadas essas fotos? Onde você vai postar? Qual é o formato? Deixa eu te explicar. Se você vai trabalhar com redes sociais, a gente tem que fazer uma edição do vídeo em Full HD para você colocar no YouTube, em 1080 por 1080, que é uma versão quadrada que é aceita para o feed do Instagram, de no máximo 1 minuto. Então o cliente fala assim, eu quero um vídeo de 3 minutos. E aí, o que você tem que pensar na sua cabeça? Que você tem que cobrar mais caro a edição, porque você vai ter que fazer duas edições do mesmo trabalho. Por quê? Se você vai editar um vídeo de 3 minutos para o YouTube ou para o site dele, não dá para você pegar esse vídeo de 3 minutos e colocar no feed do Instagram, porque são plataformas diferentes. O feed só recebe vídeos de até 60 segundos, maiores do que esse tamanho, tem que ir para o IGTV, tá? Então, se o seu cliente quer colocar também no feed do Instagram, você vai ter que falar para ele o quê? Cara, eu vou ter que fazer 2 edições, porque eu não consigo reaproveitar aquele vídeo de 3 minutos para colocar no meu feed. E aí ele vai falar, puxa, é verdade, olha como o cara é especialista no que ele está falando. Então são 2 edições. Então fica fácil de você justificar aquele valor mais caro que você está cobrando. Mesma coisa se o cliente quiser também Stories. Stories é 1920 por 1080, é o contrário, né, do Full HD, né, que é o vídeo na vertical que vocês estão vendo aqui agora. Então, se tiver uma edição para o Stories, quantos segundos os Stories seguram? Até 15 segundos. Então você vai fazer vários highlights ali de 15 segundos para ele ir postando no Stories dele, né? Se for uma loja, se for uma loja, qualquer ponto comercial, né, que o cara queira divulgar, pode ser até um empreendimento, né, pode ser qualquer coisa. Então você tem que pensar em vários formatos de edições diferentes para que você possa compor a sua precificação, né? As fotos também, né? A mesma coisa. Você vai querer um pacote de fotos editadas, um pacote de fotos tratadas ou não, né? Ou você vai querer só fotos brutas, né? Então tudo isso vai elevando, né? Vai aumentando o valor dos nossos serviços e com isso você consegue compor uma proposta comercial, né? Consegue preparar uma proposta comercial que vai contemplar tudo que ele necessita. E não vai ficar difícil para você falar que aquele serviço custa 5 mil, por exemplo, né? Custa 10 mil reais, ou 2, ou 3, ou 4 mil reais. Por quê? Porque está tudo especificado. Olha, o deslocamento é longo, são vários formatos de edição, é um empreendimento muito grande, são muitas horas de captação, né? São 2, 3 horas de captação, mas são 10, 12, 20 horas às vezes de edição. Então, quando você coloca esse descritivo na proposta, 5 mil reais não parece ser caro, às vezes parece ser até barato para o cliente. Quando ele olha e fala, uau, vou receber tudo isso, tem tudo isso envolvido, eu não tinha ideia de que era, né, tão complexo esse tipo de trabalho, né? E aí ele vai ver valor no seu serviço. Então vai ficar muito mais fácil para você precificar, né, para você passar uma condição boa para o seu cliente, né? Agora, se você tem tudo isso na sua cabeça, você precificou certinho, deu 4 mil reais lá a proposta, cara, você vai ter lucro nesse serviço, mas você manda para o seu cliente uma proposta por WhatsApp, filmagem aérea, 4 mil reais, putz, cara, como que ele vai entender isso, né? Como que você vai gerar o valor para que ele pague aquele serviço, né?
Não tem como. Então você precisa ser profissional em todas as etapas, né? Na etapa de escutar o seu cliente, na etapa de, né, anotar tudo que ele está falando para você depois você preparar uma proposta bonita, formal, toda detalhada e envie para ele que ele possa tomar a decisão correta. Beleza?